Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem, devido ao coronavírus. Para conhecimento dos avisos gerais e palestras, nos acompanhe nos nossos canais no Instagram e Facebook. Neste momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online, no canal do YouTube, às 20 horas. Ao término da palestra, iniciamos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo de guarda, na certeza que receberá todas as energias necessárias para seu refacimento e equilíbrio. Neste momento, gostaria que todos fechassem os seus olhos, elevassem o pensamento ao nosso Pai, ao plano superior, e agradecer aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, acima de tudo ao nosso anjo da guarda, que diariamente está ao nosso lado, caminhando conosco, nos orientando. Pedimos também que a espiritualidade derrame sobre cada um de nós, sobre o nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, uma luz salutar, uma energia de paz, uma energia de amor, de equilíbrio, de serenidade, para que tenhamos condições de seguir no caminho orientado pelo nosso Pai, praticando sempre a caridade. Acima de tudo, neste momento que tanto precisa, com tantos irmãos que necessitam. Então agradecemos mais uma vez a espiritualidade pelo amparo e pelo nosso direcionamento diário. Que assim seja. Minha saudação a todos, em especial aos tarefeiros e frequentadores do Centro Espírita Mensageiros do Bem de Itajaí. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para acolá, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Essas palavras são de Jesus e se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, item 5, onde a partir dali nós teremos uma fantástica explicação dos espíritos superiores que atuaram na codificação do ensinamento espírita, feita através do trabalho de Allan Kardec, sobre o tema fé. E essa é a nossa proposta, refletirmos um pouco sobre o tema fé, baseado em o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé nós podemos dizer que ela é uma força de vontade dirigida ao alcance de algo, de alguma coisa. Segundo as palavras de Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Essa fé ela pode ser natural, é a fé que todos nós trazemos em apostar os nossos esforços, os nossos pensamentos no alcance de alguma coisa. É essa força de vontade que todos nós temos, assim como ela é essa confiança, seja dos nossos esforços, seja nos esforços de alguém. Mas a fé, ela, assim como ela é natural, ela pode ser também adquirida a partir da compreensão do exercício dessa força de vontade, do seu mecanismo e bem como daquilo que os nossos esforços
podem alcançar. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo cada vez mais a virtude do exercício da fé, mas não aquela fé que ele não sabe exatamente como opera, mas sim aquela fé que traduz justamente o seu empenho mental, os seus esforços para alcançar os nobres objetivos. A fé, nós podemos dizer que ela pode se dar no campo material ou no campo espiritual. No campo material, nós podemos dizer que são aqueles esforços que nós fazemos para alcançarmos as nossas conquistas no plano terreno, nas coisas do dia a dia. Ou seja, é aquela confiança que nós depositamos em nós ou no outro para alcançar os nossos objetivos. É aquela vontade, o pensamento positivo que nós temos, as ações que se traduzem nas ações positivas para alcançar as coisas do dia a dia, sem a intervenção do divino, sem a intervenção de algo ou alguém sobrenatural. Já a fé no campo espiritual é justamente aquela fé que busca o amparo no transcendental, no sobrenatural, no divino, em Deus. Então, é aquilo que são os nossos esforços ou a nossa confiança para alcançar algo que de alguém que está acima de nós, que detém um grau de superioridade acima do nosso. E no campo espiritual, nós podemos dizer que a fé está relacionada com a questão da espiritualidade. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 19, mas no item 6, a seguinte frase: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. E essa frase traduz a proposta do Espiritismo para o exercício da fé, a qual nós chamamos de fé raciocinada, ou seja, é a crença compreendendo, entendendo efetivamente aquilo que nós estamos crendo. É compreender o processo, o mecanismo pelo qual passa o exercício dessa força de vontade ou desta confiança em algo ou alguém. Então, pela fé raciocinada, nós vamos orar, mas nós não vamos orar apenas acreditando que algo, alguém superior a nós vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo ou vai nos proteger de eventual mal que nós tenhamos receio. Não. Através da fé raciocinada, nós vamos entender que no momento em que nós estamos orando, nós estamos irradiando um fluxo eletromagnético pelo qual é transmitida a nossa vontade. E que esse fluxo carregando as nossas informações vai chegar a outras mentes inteligentes, vai ser recepcionado e essas mentes inteligentes vão vir em nome de Deus em nosso auxílio, nos trazendo a boa inspiração, nos trazendo ânimo, a boa força de vontade, a necessária força de vontade para que nós, então, tenhamos muitas vezes a calma, a paciência, o entendimento, a resignação para atravessar determinados momentos e descobrirmos as melhores soluções para as nossas dificuldades. Então, é entender o processo. Isso é a fé raciocinada, que é diferente da fé dogmática. Na fé dogmática, as pessoas vão crer porque a sua religião, a sua filosofia, a sua doutrina, enfim, vão dizer que é necessário que se creia e isto basta, não se sabendo como se opera este processo. Já na fé raciocinada, justamente nós vamos ter
a correta compreensão de todo esse fenômeno. É assim que nós vamos entender que muitas vezes, a partir da nossa vontade, a partir do exercício da nossa fé, que é a vontade dirigida, nós vamos chegar a um processo de cura do corpo biológico, de cura do corpo espiritual, como é o perispírito. Mas não por uma simples ação de alguém, de algo sobrenatural a nós, mas compreendendo que com este empenho na nossa força de vontade, nós vamos irradiar fluidos que vão levar uma natureza curadora, que vão transmitir uma carga energética positiva e que é capaz de neutralizar determinadas concentrações negativas que estão levando à doença ou que estão ocasionando uma determinada desarmonia no indivíduo para quem nós estamos irradiando nossos votos de cura, e que essa neutralização vai permitir que o seu organismo restabeleça a sua saúde, não é? Então, nós vamos entender o processo da irradiação desse pensamento. Pensamento que vai carregado com todo um fluxo mental, com os nossos fluidos, com a nossa energia animalizada, que vai provocar um efeito material, como falamos, do corpo biológico, neste corpo de carne e osso que ocupamos temporariamente durante a reencarnação, ou no corpo espiritual, o qual nós chamamos de espírito, né, formado de todas as suas constituições energéticas. Então, nós vamos entender perfeitamente que o nosso ato de fé, ele é capaz de manipular os fluidos. Um grande exemplo que nos deu sobre isso foi Jesus, Espírito puro, que já trazia, há 2000 anos, na verdade há muitíssimo mais tempo, os melhores fluidos. Então, o que Jesus fez e que foi considerado, e que ainda é considerado por muitos como verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, atos inexplicados, na verdade, são atos completamente explicáveis à luz do exercício do estudo racional que a doutrina espírita nos apresenta. Aliás, sobre os milagres de Jesus, nós sugerimos aos interessados que leiam a obra básica chamada A Gênese, codificada por Allan Kardec, onde os espíritos superiores vão nos explicar muitos dos tidos milagres praticados por Jesus, a partir então da demonstração lógica do processo realizado durante aqueles episódios que fascinam a humanidade há muito tempo. Jesus não era um privilegiado, mas sim um espírito que já alcançou um grau altíssimo de evolução, que traz por si só fantásticos fluidos, mas também o conhecimento sobre a manipulação dos mesmos. Então, manipulando essas energias, ele colaborou para o restabelecimento da saúde daqueles a que foram atribuídas as curas. Nesse contexto, nós vamos nos reportar também a questão do passe. O passe, que é esta atividade realizada nas casas espíritas e que nós compreendemos como uma transmissão de energia voltada ao restabelecimento da saúde física, da saúde psicológica, da saúde espiritual do paciente, daquele que recebe essas energias. No momento em que o passista, aquele que se dispõe a aplicar o passe, ele impõe as mãos sobre o paciente, o recebedor do passe, ele está ali transmitindo os seus fluidos, as suas energias mais sutis.
e a partir então da sua vontade dirigida para o restabelecimento da saúde do paciente, esses fluidos então vão se irradiar sobre o paciente, vão ser captados pelos centros de força localizados no perispírito desse paciente e vão ser distribuídos ao longo do campo perispiritual, do corpo espiritual, que vão ser transmitidos então ao corpo biológico. Ou seja, não é um ato de fé sem explicação, mas sim um ato de fé racional. O passe é um ato de fé racional, quando o passista, através da vontade dirigida, busca um objetivo específico, colaborar para o restabelecimento da saúde do paciente. E o bom passista é aquele que compreende este processo, porque compreendendo este processo, ele vai adotar uma postura disciplinada em relação aos seus hábitos cotidianos, de forma que ele possa dispor das melhores energias no momento da aplicação do passe. Ele vai sintonizar de uma forma adequada durante o passe, desde a prece até o desenrolar do procedimento. Ele vai, inclusive, ter oportunidade de direcionar os seus fluidos para esse ou aquele chakra, aquele centro de força, muitas vezes seguindo até mesmo a sua intuição que vem muitas vezes pelo consórcio, pela colaboração dos benfeitores espirituais que atuam na casa espírita e que vão estar e que sem dúvida estão consorciados durante a aplicação do passe em prol da realização do bem. Quando Jesus nos fala que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para esta montanha, move-te daqui para ali e ela se moveria, Jesus não está nos propondo que realizemos algo que iria contra as leis naturais. É lógico que Jesus não quis dizer que nós seríamos capazes de movimentar uma montanha constituída, como um depósito de minerais. Não. Na verdade, essas montanhas às quais Jesus se referiu são os nossos grandes problemas do dia a dia. Então, ele nos propõe que, com o exercício desta vontade dirigida, nós conseguiremos movimentar, remover os obstáculos do nosso dia a dia. E se nós fizermos isso com compreensão deste processo, nós alcançaremos resultados melhores. Essa é a grande proposta de Jesus. Vejam que Jesus, naqueles vários fenômenos que ele realizou e que foram tidos como milagres, ele em nenhum momento ele violou as leis naturais. Por exemplo, em relação à ressuscitação de Lázaro, muitas religiões entendem que dão a interpretação àquele episódio de que Lázaro efetivamente estava morto. Mas nós vamos aprender com a doutrina espírita de que Lázaro efetivamente não havia desencarnado, não havia rompido os seus laços perispirituais com o corpo biológico que ele ocupava durante aquela reencarnação. Não, Lázaro estava acometido de um fenômeno que hoje conhecemos como catalepsia, não é? Havia então uma diminuição dos seus sinais vitais que lhe davam a aparência de estar morto. E Jesus, tendo uma percepção maior deste quadro, foi até Lázaro e, irradiando seu potente fluxo energético, reativou as energias daquele corpo biológico, trazendo novamente a normalidade aos sinais vitais de Lázaro, não é? E sai então do local onde ele estava já sepultado, com Lázaro caminhando vivo. É lógico que o povo, há 2000 anos, nada entendia sobre a catalepsia. Aliás, o que é algo muito novo, à luz
da medicina, mas que hoje nós compreendemos muito bem e podemos dar então uma interpretação adequada, como já veio em meados do século XIX com essa explicação na obra codificada por Allan Kardec. Nenhum outro fenômeno produzido por Jesus foi algo considerado hoje, pode ser algo considerado hoje como extraordinário, como sobrenatural. Mas sim, todos foram fenômenos que hoje são possíveis de um estudo à luz da física, da química, de outras ciências que vão nos trazer uma explicação plausível para aquilo que Jesus realizou com as suas aptidões, com as suas habilidades, com aquilo que ele conquistou à luz do seu processo evolutivo. Então, Jesus, conhecedor profundo desses fluidos, era capaz de, com absoluta consciência, manipulá-los, demonstrando o quão poderosa é a fé que todos nós podemos exercitar. Aliás, Jesus disse: vós sois deuses, nos invocando, nos incentivando a assumir os nossos papéis de deuses. Não somos deuses como Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nós encontramos lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Mas nós somos o elemento inteligência da obra de Deus. Deus é a inteligência suprema, mas nós somos as demais inteligências e carregamos as potencialidades co-criadoras, capazes de criar junto com Deus e capazes de realizar algo que ainda hoje podem ser denominadas como façanhas, como prodígios, mas que nada mais são do que os recursos que Deus nos deu e que dependem do nosso desenvolvimento, do nosso estudo, da nossa compreensão para serem bem exercitados. Agora, não basta que tenhamos fé, que tenhamos a fé raciocinada, não basta que compreendamos efetivamente este processo que envolve o ato de fé, mas é necessário que esta fé seja ativa. O que é uma fé ativa? A fé ativa é aquela capaz de fazer com que o nosso empenho mental, a nossa força de vontade, efetivamente transforme o mundo à nossa volta. A fé ativa é a fé capaz de realizar a caridade. A fé ativa é a fé dedicada ao serviço do bem. De nada vale a teoria das nossas vidas, nós compreendermos tudo, mas sem colocarmos em prática. É muito mais valioso aquele que tem a fé natural, a fé dogmática, mas voltada para o bem, do que aquele teórico que conhece tudo, mas que nada faz pelo seu semelhante. E essa é a proposta de Jesus, que veio aqui e nos exemplificou com a fé ativa. Durante todo o tempo em que Jesus esteve entre nós, naquela reencarnação missionária, ele trabalhou pelo outro. Especialmente nos seus 3 últimos anos, dos 30 aos 33 anos, onde ele exemplificou o exercício da fé, onde ele exemplificou o bem. Foi o homem que não falou do bem, mas foi o homem que realizou o bem e, graças ao seu exemplo, a sua lição persiste ainda hoje, 2000 anos depois. Graças ao seu exemplo, muito mais ao seu exemplo do que efetivamente aos atos tidos como sobrenaturais, Jesus é a maior referência que o planeta Terra tem. Com todo respeito a outros entendimentos, a outras culturas, a outras filosofias, mas sem dúvida alguma o homem que causou maior impacto
na face da terra foi, sem dúvida alguma, Jesus. Pelo seu exemplo, pela simplicidade com que falava, pela sabedoria das suas palavras e dos seus atos, ele trouxe um roteiro certo, um guia certo para a humanidade. E que, sem dúvida alguma, se nós caminharmos pelo caminho que ele traçou, nós chegaremos um dia à sua condição de espírito puro, onde a felicidade ela é perene, onde não há mais espaço para o sofrimento que decorre dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas incompreensões. Então, fiquemos com o maravilhoso exemplo da fé raciocinada que Jesus nos demonstrou, colocando-a em prática no nosso dia a dia. Especialmente nessa época de tanto sofrimento, nessa época de tantos desafios pela Covid-19, que a fé raciocinada possa ser um instrumento para fazermos esse mundo um pouco melhor, com mais esperança, com mais esclarecimento, com mais amor. Muito agradecido pela oportunidade. Desejamos que as bênçãos do alto, de Jesus e de Deus recaiam sobre todos aqueles que nos assistem nesse instante. Muito obrigado.